E para a nossa meditação dessa oportunidade, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 39. Gênesis, capítulo 39. Nós faremos a leitura de todo o capítulo de forma alternada. Mesmo assentados como os irmãos estão, façamos com reverência a leitura da palavra de Deus. Gênesis 39, leitura alternada de todo o capítulo. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José e veio a ser próspero, e estava na casa de seu senhor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, louvou José perante ele, a quem servia, e ele o pôs mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. e, desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Confiou as mãos de José, de maneira que ele de nada sabia, além de com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, puxou e disse à mulher de seu senhor: tenho um mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele nas minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela José todos os dias, e não ligando ele ouvidos, para se sentar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e disse: deite comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, Chamou os homens de sua casa e lhe disse: veja, trouxe-nos meu marido que nos recebeu para escutar-nos. Veio até mim para se sentar comigo, mas eu gritei em alta voz. ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então me falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os filhos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. O qual confiou nas mãos de José todos os bens que estavam em casa, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto
O Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Feche os olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Santíssimo Deus, grandioso Pai, nós acabamos de ler a sua palavra, essa palavra que já foi lida por diversas outras pessoas, diversas outras igrejas, em diversos outros períodos. E assim como o Senhor já fez com várias pessoas, nós clamamos, fale os nossos corações. Que nós sejamos edificados, exortados, admoestados, sustentados pela sua palavra. Incomode-nos para melhorarmos para a sua glória. E que nenhum de nós voltemos para as nossas casas da mesma forma que saímos de lá. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, tem uma pergunta muito importante a fazer a vocês, principalmente aqueles que já são casados. Por R$10 mil livres de impostos, você teria coragem de trair o seu cônjuge na frente da sua família? 10 mil limpinho na sua mão, por R$10 mil. E se fosse R$1 milhão de reais, sem impostos, sem deduções fiscais, totalmente limpo na sua mão, por R$1 milhão, você teria coragem de trair o seu cônjuge na frente da sua família? E se fosse $1 milhão e não fosse na frente de todo mundo, fosse escondido, você teria coragem de trair o seu cônjuge por $1 milhão? Meus irmãos, há um princípio que diz que todo homem tem um preço. E se você descobrir esse preço, você pode ter este homem em suas mãos. Nessa oportunidade, eu convido os amados a aprendermos que nosso preço já foi descoberto e pago por Cristo Jesus, de modo que nós não nos pertencemos mais, mas sim a Ele. Quero lembrar os irmãos a respeito da fidelidade e da importância dela para agradarmos a Deus. No nosso último sermão, nós vimos no capítulo de número 37 de Gênesis, e após os acontecimentos até o versículo que nós vimos, ocorre o seguinte: Jacó mais uma vez manda José e vê como estavam seus irmãos, e estes já estavam realmente sem paciência alguma para lidar com o jovem. Então, eles desejam tirar a vida de José. Rúben, o primogênito, intervém e diz: não vamos matá-lo, vamos jogar neste poço e depois a gente vê o que a gente faz. Antes de jogarem ele no poço, tiram a túnica talagem de mangas compridas que ele tinha, pegam o sangue de um animal, passam nessa veste, rasgam um pouquinho, para que falarem a Jacó que José tinha sido atacado por um animal selvagem e morrera. Rúben se ausenta, e então passam a caravana de midianitas, de ismaelitas, melhor dizendo. E então, os seus irmãos pensam: poxa, ótima oportunidade, vamos vender José aos ismaelitas. E vendem José por 30 ciclos de prata. Trocando por um valor mais aproximado hoje, daria por volta de uns 83, 84 reais mais ou menos. É mais ou menos isso aí que valia a vida de José. E aí nós chegamos no nosso texto, José já no Egito. E eu quero falar com os irmãos nessa oportunidade a respeito de como a fidelidade divina nos ensina a sermos fiéis. E nós vamos ver alguns meios pelos quais a fidelidade divina nos ensina a sermos fiéis. A começar pelo primeiro meio, que se encontra nos versículos de 1 a 6, que é em situações adversas. Hoje é muito comum vermos pessoas inventarem desculpas para tentar justificar os seus erros. Como, por exemplo, eu menti porque eu estava com medo. Eu roubei porque eu achei que era injusto você ter e eu não. Eu fiz tal coisa porque tal fulano fez tal coisa comigo. Não é culpa minha. Foi apenas uma reação natural a alguma situação na minha vida. E algo que nós temos por certo em nossas vidas é que isso explica, mas não justifica a ação dessa pessoa. E os nossos versículos nessa oportunidade nos ensinam a respeito de como a fidelidade deve persistir em nossas vidas, independente da situação. José, como versículo de número 1 nos diz, ele foi vendido ao oficial do Egito, a Potifar. Ele os comprou dos ismaelitas, como o versículo de número 1 diz no seu finalzinho. E é bem interessante esse início do versículo 1, no final, no capítulo 39, meus irmãos, porque mostra algo bastante importante sobre José. Eu não sei se você sabe, mas os ismaelitas, eles são descendentes de Ismael. E se você puxar aí na memória quem era Ismael, ele era filho de Abraão, irmão de Isaac, tio-avô deste jovem José aqui. Então, basicamente, ele foi comprado pelos seus primos e vendido para o Egito pelos seus primos.
Os seus irmãos o venderam para os seus primos, que o vendeu para o grande responsável pela guarda no Egito, Potifar. José não podia contar com os parentes de perto, não podia contar com os parentes de longe, não podia contar com ninguém para ter misericórdia com sua vida. Porém, no controle de todas essas coisas, havia Deus que estava demonstrando a sua fidelidade para com José. Você pode pensar, poxa, é contraditório falar de fidelidade, sendo que o rapaz está preso como escravo. Mas a demonstração de fidelidade a Deus com a vida de José, meus irmãos, é porque José, ele merecia coisa bem pior, assim como todos nós, porque ele era pecador. Ele ainda estava no lucro, como nós vimos ontem na Bíblia na mesa. Por ser pecador, ele merecia coisa muito pior, assim como todos nós. A providência divina, meus irmãos, foi tamanha sobre a vida de José, que permitiu que ele fosse vendido como escravo, mas não para qualquer pessoa. José foi vendido para uma pessoa muito importante e poderosa no Egito, Potifar, o responsável pela guarda de todo o Egito, era mais ou menos o delegado do Egito. Ele foi vendido para essa pessoa, que era muito importante, Potifar, o comandante da guarda egípcia. E o versículo de número 2 começa com uma expressão, meus irmãos, que é muito marcante em todo o capítulo de número 39, que diz: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor era com José. E você pode observar que a expressão o Senhor, ou o substantivo Senhor, está em caixa alta, denotando que é uma tradução direta da palavra hebraica Yahvé, que se refere ao Deus vivo, todo-poderoso, ao Senhor incomparável. Por isso, o que está sendo demonstrado, meus irmãos, é que Deus permanecia no controle de todas as coisas, não porque José merecia, mas porque ele prometera aos seus pais. Aquele que recebera a promessa de ter uma grande nação foi Abraão. E nós estamos vendo que uma grande nação prometida pelo Senhor está sendo concretizada agora na vida de José. Aos pouquinhos está sendo montado. As coisas não se encaixaram sozinhas, meus irmãos. As coisas não se encaixaram porque José era muito ardiloso ou inteligente. As coisas se encaixaram porque Deus estava no controle de todas as coisas. Porque Deus era com José. José foi comprado por um homem importante no Egito. A fidelidade divina a este jovem não foi simplesmente para ele do nada ter poderes mágicos para resolver sua situação, estar bem com Potifar a ponto de Potifar gostar dele. Não foi dessa forma. Deus não resolveu as coisas no passo mágico, por mais que simplesmente pelo seu falar pudesse resolver. Deus abençoou José, de modo que ele era um excelente administrador, de modo que tudo que ele tinha nas suas mãos prosperava, porque Deus o abençoava. Isso, meus irmãos, nos leva a compreender que José era um homem que estava sendo trabalhado pelo Senhor, e mesmo em situações difíceis, não foi abandonado pelo seu Deus. Algo que para nós é muito maravilhoso, principalmente no período que nós estamos vivendo, nesse período tão difícil, um período de pandemia. E aí eu te pergunto, qual a pior situação que você já viveu na sua vida? Por mais redundante que seja, qual a pior situação que você já passou na sua vida? Pare e pense aí. Independente de como você tenha pensado, eu acredito que não tenha sido tão ruim, a ponto de ser um rico filhinho de papai e agora ser vendido como escravo, que não tem direito a nada, 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 nada. Por mais adversa que fosse essa situação, José, meus irmãos, não era infiel de forma alguma. Não faltava com moral, não faltava com ética, não faltava com a decência que se requer de um servo do Senhor. Qualquer pessoa nessa situação pensaria, poxa, já estou aqui nessa situação tão ruim, estou como escravo, era filho do meu pai, ganhei uma roupa bonita e agora estou aqui. Ah, quer saber de uma? Vou viver do jeito que der certo aqui, porque já deu tudo errado mesmo, já deu tudo ruim. Então, não dá nem para as pessoas me julgarem pela forma que eu estou vivendo. E é diante destes momentos, meus irmãos, que nós entendemos que ao olhar humano, e principalmente daqueles que não servem a Deus, seria justificável José viver de uma forma promíscua, infiel e desordenada nessa nova fase da sua vida. O que segurava José, meus irmãos, a não viver essa vida promíscua, essa vida errada, não eram os olhos de Jacó, não eram os olhos dos seus irmãos, não era de forma alguma o olhar de Jacó, de Potifar sobre a sua vida. O que fazia com que José fosse fiel a Deus é ter experimentado a fidelidade de Deus. Isso, meus irmãos, para nós
é um chamado para entendermos que a nossa fidelidade não pode depender de terceiros. A nossa fidelidade deve ser a Deus, porque Deus demonstra ser fiel a nós. Eu não devo ser fiel somente enquanto a minha esposa for fiel a mim. Eu não devo ser fiel somente enquanto as pessoas forem fiéis a mim. A minha fidelidade não depende das pessoas. A minha fidelidade depende exclusivamente de Deus. Assim como José, assim como cada um de nós. Esse Deus José, foi tão bondoso com José, meus irmãos, que até mesmo pessoas ímpias, que não conheciam a Deus, foram agora apresentadas a esse Deus que abençoava. Dá para você notar de forma bem clara que no versículo 1 diz que Potifar ele era egípcio. Deste modo, por ser egípcio, não tinha meios dele conhecer diretamente esse Deus com profundidade. De modo que fica bem claro, bem evidente para nós, que quando perguntado sobre quem fazia com que ele fosse abençoado, ele fosse prosperado, a resposta dele certamente era Deus, o meu Deus. A resposta deste jovem era atribuir a Deus esta honra e este reconhecimento. Deste modo, de forma clara e evidente, José foi incumbido não apenas da casa de Potifar, mas de todos os seus negócios. Potifar viu que ele estava sendo abençoado, estava rendendo realmente bênção sobre a sua vida, pensou logo, por que não deixar o restante com ele? Potifar deixou tudo para José administrar. Potifar só se preocupava com a sua mulher e com o que iria comer. O resto, José mandava e desmandava e estava tudo certo. A fidelidade divina foi tão grande sobre José, meus irmãos, que fez com que homens confiassem nele. Não sei se você consegue mensurar, mas José era um escravo, meus irmãos. Escravo. E ele tinha confiança nos homens mais poderosos daquela terra, porque o Senhor era com José. Deus amou José e o abençoou tanto que Potifar nada fiscalizava no seu trabalho. Nada, meus irmãos. Nada. Potifar ia dormir tranquilo, saía tranquilo, porque ele confiava em José. Porque José não era fiel só a Potifar, ele era fiel a Deus em primeiro lugar. E aí eu te pergunto, seus chefes confiam em você? As pessoas verdadeiramente confiam na sua personalidade, no seu caráter como cristão, como pessoa redimida em Cristo Jesus? As pessoas realmente olham para você e confiam? No seu trabalho, se você ficasse responsável por tudo, sumiria alguma coisa? Deixaria alguma coisa de ser feita? Como que você se porta quando você está longe das pessoas que compartilham da fé com você? Como você se importa? Como você é fiel quando você está servindo a pessoas infiéis? Você se mistura com elas ou dá para ver a diferença na sua vida? José nos responde que a diferença deve ser visível em nossas vidas, por algo bem simples, direto e prático. Deus está vendo. A nossa fidelidade é a Deus. Portanto, independente dos meios, por mais adversos que sejam, permaneça fiel, porque a sua fidelidade deve ser a Deus e não aos homens. A sua fidelidade está totalmente firmada em Deus, e não no que ciclano, fulano ou beltrano farão ou deixarão de fazer por você. A nossa fidelidade é, em primeiro lugar, com Deus. Além disso, meus irmãos, entendermos que Deus demonstra ou nos ensina a sermos fiéis através da sua fidelidade, vemos através de situações adversas. No versículo de número 7 ao versículo de número 18, nós vemos um segundo meio pelo qual Deus, através da sua fidelidade, nos ensina a sermos fiéis através de situações difíceis. Eu não sei se você já assistiu a um filme muito famoso chamado A Escolha de Sofia. É um filme bem conceituado, chega a ser cult, né, esse filme hoje em dia. Que nada mais é do que um filme onde Sofia, uma mãe polonesa, filha de um pai antissemita, é levada para um campo de concentração, onde um soldado nazista a obriga a escolher entre os seus dois filhos, para um viver e o outro morrer. Se ela não escolhesse um, ele mataria os dois. Então ela tinha uma escolha bem complicada para fazer. Aqui nós não temos uma Sofia, nós temos aqui José, um homem que não tem que decidir entre um filho ou outro, mas ele tem uma escolha bem complicada para fazer também, onde qualquer uma das opções que ele tomar terá consequências, e se ele não tomar nenhuma decisão, terá consequências. Nós temos aqui
a escolha de José. A mulher de Potifar, que não se chamava Patife, mas pelo caráter dela aqui dá para a gente entender que deveria ir muito, ela tinha vários empregados, ela tinha à sua disposição, inclusive um mordomo, José, de modo que sobrava bastante tempo para ela. Os versículos de 7, do número 7 em diante, nos demonstram isso. E aí acontece que sobrava muito tempo para ela aprontar das suas. E uma das suas apontações, uma das suas ideias, foi olhar para José, que era um homem bem bonito e de postura bem chamativa, tipo o Henry Cavill, ou o Cristiano Ronaldo, se você preferir. Um cara muito, muito bonito e que por onde passava não tinha como passar discreto de forma nenhuma. E ela olha para José e diz a ele de forma bem direta e clara: deita-te comigo. Deita-te comigo. A recusa de José, óbvio, foi bem detalhada e explicada a essa mulher da seguinte maneira: o seu marido confiou em mim e me colocou num cargo que eu nem merecia. E agora você vem para me pedir para eu trair a confiança daquele que confiou em mim? Como que eu faria uma maldade dessas e pecaria diante de Deus? Você provavelmente pode observar que José é um homem de caráter. Mas o caráter de José, meus irmãos, foi demonstrado em um momento totalmente complicado para a vida dele. Ele era um homem honrado, mesmo estando em desonra. Ele era um homem honrado, independente das circunstâncias. A fidelidade divina, meus irmãos, ensinou José a ter princípios, mesmo vivendo em situações difíceis. A nossa fidelidade hoje, meus irmãos, é demonstrada quando nós escolhemos ser livres e não escravos das nossas vontades. Quando nós escolhemos, através da instrumentalidade do Espírito Santo em nossos corações, a vivermos para Deus e não para a satisfação da nossa carne, para a satisfação do desejo da nossa carne. Você pensa, acabou, né? Próximo ponto, esse aqui está tranquilo. Mas não. O versículo de número 10 deixa bem claro que não foi só uma vez, observe. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Essa mulher, meus irmãos, ficou no ouvido de José vários e vários dias, falando com ele, falando, chamando ele para se deitar com ela, para de alguma forma fazer este homem ceder. E ele não se rendia. E a mulher ficou com orgulho ferido, ficou com questão de honra para ela, né? Ela tinha que conseguir de todo jeito aquele homem, porque ele era um escravo. E ela era senhora, ela era dona dele. Até que certo dia, como narra os versículos de número 11 e 12, ocorre que ela dá um jeito de José ir até a casa e só ter ela e José dentro de casa. E o que ela faz? Ela não perde tempo querendo convencer José, não. No versículo 12 narra que ela o agarra pelas vestes e tentam forçar a ter relações consigo. E ele se desvencilha dela da forma que dá. E o versículo de número 13 deixa bem claro que houve uma luta a ponto dela ficar com as roupas dele nas suas mãos. Mas ele se recusou a permanecer naquele local. Se recusou a trair a confiança de Potifar e desonrar o nome do Senhor. José, meus irmãos, teve as suas roupas arrancadas, mas ele não teve a sua fidelidade arranhada de forma nenhuma. Ele fugiu dessa terrível situação para continuar fiel ao Senhor. O que você faria na situação de José? Escravo, vendido pelos seus irmãos, comprado pelos seus primos, vendido pelos seus primos para um povo estrangeiro, agora sendo assediado pela esposa de um dos homens mais importantes daquela terra. O que você faria? Você pode pensar, poxa, o que José tinha a perder? Por que não aceitou a proposta da sua senhora? Ninguém saberia, não é? Ele provavelmente teria algumas vantagens por deitar-se com ela. Por que não agradar aquela que facilitar a vida dele? Um jeitinho aqui, um jeitinho ali. O que tem de mal nisso? Ninguém saberia. Ele merecia algum acalento, né? Algum alento depois de sofrer tanto, não é verdade? As pessoas que pensam dessa forma, meus irmãos, são as pessoas que têm o seu preço, mas ainda não descobriram qual é. Em qualquer momento, quando chegar no ponto adequado, no valor adequado, numa situação específica, essas pessoas demonstrarão o real caráter que é em suas vidas, o que realmente está em seus corações. José, meus irmãos, era fiel não somente ao seu dono, que era Potifar, mas principalmente a Deus, o Deus sobre a sua vida. A mulher de Potifar ficou tão frustrada por essa decisão de José de ser fiel a Deus,
que ela então guarda as vestes consigo e inventa uma história para mudar totalmente a situação, para fazer com que José fosse o vilão e ela fosse a moça que foi assediada, a senhora que teve a sua honra violada por aquele escravo hebreu, estrangeiro. E a palavra hebreu aqui é para ser realmente pejorativa com este homem, para deixar bem claro: eu, uma senhora egípcia, foi assediada por este escravo hebreu, por este homem estrangeiro. Ela inventou essa história, chamou os homens da sua casa, contou a eles essa versão, e não satisfeita, esperou Potifar chegar e contou a ele também a sua versão distorcida da história. Pelo que o texto demonstra, meus irmãos, essa mulher já havia dado outras provas da sua falta de caráter, tanto que, mesmo sendo uma mulher importante, mesmo sendo casada com um homem importante, ela precisou guardar as vestes de José para provar o seu argumento. Imagine o seguinte: você vive numa cidade pequena, onde a maior autoridade legal é um delegado. A maior autoridade legal é o delegado. O delegado falou: água pode debaixo da ponte. Você acha mesmo que a esposa do delegado dessa cidade vai precisar provar que ela foi assediada por alguém? Não vai, não vai. A palavra dela já conta, se ela for uma pessoa íntegra. Por isso, essa mulher, muito provavelmente, já tinha dado demonstrações da sua falta de caráter. As situações difíceis, meus irmãos, não servem de desculpa para o desvio de caráter, mas como oportunidade para a demonstração dele. O que nós aprendemos com José, mesmo sendo um homem imperfeito, é que nós, mesmo com as nossas imperfeições, não podemos entregar os pontos e viver da forma que o coração mandar. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas dificuldades, temos que viver para a glória do Senhor. José, ele realiza de forma imperfeita o que Cristo realizou de forma perfeita por cada um de nós que somos eleitos de Deus. A fidelidade de Cristo ao Deus Pai o impediu, meus irmãos, de em qualquer momento desistir, descer daquela cruz, mesmo que nós não merecêssemos de forma alguma ele persistir. Pelo amor, obediência e fidelidade ao Pai, Cristo permaneceu naquela cruz. Por isso, meus irmãos, hoje, nosso exemplo maior não é José, é Cristo. E ele nos mostra que, mesmo se nós precisássemos perder o nosso emprego, largar o nosso cônjuge infiel, mesmo se nós precisarmos ter algum tipo de prejuízo ou de algum tipo de dificuldade na vida, é necessário nós sermos fiéis, porque o nosso Deus é fiel a nós, mesmo que nós não mereçamos. Por isso, meu irmão, fidelidade não é você dizer ter ou não ter. Fidelidade você demonstra vivendo, demonstrando. Por isso, seja fiel ao seu Senhor, porque mesmo sem você merecer, Deus permanece fiel a você. Através dos méritos de Cristo Jesus, Deus permanece fiel a cada um de nós. E como se não bastasse, por último, mas não menos importante, nós temos os versículos de 19 a 23, o terceiro e último meio pelo qual a fidelidade divina nos ensina a sermos fiéis, que é através de situações injustas. Se você já assistiu um seriado Todo Mundo Odeia o Chris, provavelmente você assistiu o episódio no qual temos aquela cena lendária, onde a Rochelle por várias vezes manda o Chris lavar as bolsas, enquanto a Tônia e o Drew vão assistir televisão, vão brincar, vão fazer qualquer outra coisa. E a situação se repete algumas vezes, até que o Chris acha isso tão injusto que ele fala não. Mas ele não fala não para qualquer pessoa, ele fala não para a Rochelle. Corajoso, muito corajoso. E diante dessa situação injusta, esse menino decide botar um basta. Ele diz não. Mesmo sabendo que teria consequências, ele diz não. E os nossos versículos de 17 a 23, eles nos ensinam a respeito disso, sobre como nós devemos lidar, como nós devemos nos portar em situações difíceis, como que devemos enxergar essas situações. Potifar conhecia a sua esposa, tanto que ao invés de matar José, que era o que deveria ser feito num crime de tentativa de estupro neste período, sendo o chefe da guarda, ele poderia mandar outra pessoa fazer, ele nem precisava fazer isso. Ele manda José para a prisão, ou seja, ele ficou com mais raiva de José do que da esposa dele, mas não pela tentativa de estupro que ela alegou ele fazer.
por ele ter traído a sua confiança. Ele se sentiu traído realmente naquele momento. Poxa, José, eu considerava você tanto, José. E ele manda José para a prisão. Não deveria ter sido provavelmente a primeira vez que a mulher de Potifar aprontara. Ele já sabia mais ou menos do caráter da sua esposa. E por isso ele se sente muito mais traído por José do que pela sua esposa. E é interessante nós observarmos, meus irmãos, que quando a gente olha no versículo de número versículo de número 19, nós vemos que após ouvir as suas palavras, as palavras da sua esposa, ele fica bastante irado. E no versículo de número 20, é descrito aqui que ele lança José num local bem específico. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Eu não sei se você conseguiu perceber a diferença, mas José não foi jogado na vala comum, onde qualquer preso ficava. Ele ficou num local específico, onde aqueles que desagradavam o rei ficavam. Mesmo estando com muita raiva de José, Potifar ainda usa de misericórdia com a vida dele, lançando José em um local separado, numa cela especial, uma cela com privilégios. É mais ou menos o que o ex-presidente Lula experimentou quando ele ficou preso na sede da PF lá em Curitiba. Mesmo estando na prisão, ele estava com algumas acomodações, com alguns privilégios. É mais ou menos nesse sentido. José estava preso, mas ele não estava jogado às traças, não estava jogado no meio daqueles criminosos terríveis. Ele estava entre aqueles que desagradavam o rei. E é diante disso, meus irmãos, que nós observamos que Potifar, por ser o responsável por todo aquele local onde José estava preso, não somente aquela parte, mas a totalidade da cadeia do Egito, ele só sairia dali quando Potifar determinasse, ou quando algum poder superior determinasse que ele fosse liberto. E é bem interessante nós pararmos para observar que José não podia contar com seu pai, não podia contar de jeito nenhum com seus irmãos, já deu para perceber, não podia contar com seus primos, não podia contar com Potifar, e não podia contar com homem nenhum. Eita situação difícil, hein? Não podia contar com ninguém para o ajudar naquele momento. E é nesse ponto que nós vemos Deus agindo na vida dele. O poder superior que ele esperava era unicamente de Deus. Não podendo contar com nenhum ser humano, José foi auxiliado, foi realmente sustentado por Deus naquele momento. Mas o Senhor não tirou José do cárcere. Deus foi tão bondoso com José que não livrou ele da situação injusta, mas o fez livre, mesmo estando encarcerado. As situações difíceis às vezes fazem com que a gente ache que Deus não se importa com a gente, que Deus não gosta da gente, que Deus realmente não se atenta mais a nós. Algo que a nossa teologia nos demonstra de forma bem clara é que Deus ou nos ama ou nos odeia. Ele não nos ama fracionado nem nos odeia fracionado. Ou nos odeia 100% ou nos ama 100%. Deus amava José e era bondoso com ele, a ponto de fazer com que o carcereiro agisse com um bom coração para com a vida de José, fazendo com que ele fosse responsável não apenas de ficar livre e voltar da sua cela a hora que ele quisesse, mas ele ajudava o carcereiro cuidando dos outros presos. Vejam como Deus capacitava esse homem a ser um administrador invejável. Onde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Deus abençoava para fazer prosperar. E aí o que nós vemos é que chega um ponto que José estava sendo tão abençoado por Deus, que naquela cadeia somente o carcereiro era acima dele. E ele fazia tudo o que se devia fazer ali. Deus fazia com que José fosse abençoado e onde ele estivesse fosse abençoado através da sua vida. Em situações injustas, meus irmãos, normalmente nos frustramos, nós queremos brigar, queremos resolver as coisas através da nossa força, através do nosso grito, através do nosso ânimo. Mas as coisas não se resolvem assim. Na maioria dessas situações, inclusive, a gente pensa que nós podemos nos rebelar, dar a louca, realmente ficarmos inconformados, porque ninguém vai poder nos julgar, porque a situação é injusta. Eu quero justiça, eu quero que resolva, pronto, acabou e ninguém pode falar um ar, porque eu estou sendo injustiçado nessa situação. Porém, meus irmãos, o texto nos mostra que a fidelidade de Deus a José o incentivava e o ensinava a ser fiel, mesmo sofrendo injustiças. José podia organizar uma rebelião, gente, e fugir de lá. Podia. Ele ia conseguir? Possivelmente não, mas podia. E mesmo assim, mesmo numa situação injusta,
José permanecia fiel a Deus. Portanto, meu irmão, nunca existirá uma situação tão injusta, mas tão injusta, que te autorize a desobedecer a Deus. Nunca haverá uma situação tão injusta dessa forma. Cristo Jesus é o exemplo máximo do que é receber injustiça. Ele recebeu a justiça de Deus sobre a sua vida, mas sem merecer. Ele foi injustamente condenado de crimes que ele não cometeu. Foi condenado à morte mesmo sendo inocente. Foi cuspido, ultrajado, humilhado, tratado como bandido da pior espécie, da pior estirpe, a ponto de ser condenado ao madeiro. E mesmo assim, não foi de forma nenhuma infiel a Deus. Continuou sendo fiel ao Deus Pai. Mesmo na situação mais absurda que nós poderemos imaginar, o nosso Senhor Jesus Cristo continuou fiel ao Deus Pai. As injustiças, meus irmãos, não são alvará para o erro, mas são intimação para a dependência em Deus. Elas servem para nos ensinar a dependermos mais de Deus e menos de nós. José não é o exemplo máximo de fidelidade em meio às injustiças, nós sabemos disso. Mas é um exemplo imperfeito para pessoas imperfeitas voltarem-se ao perfeito Senhor. Ele nos ensina a depender mais de Deus do que de nós mesmos. Por isso, não dê a louca em meio às injustiças. Não dê a louca em meio às situações injustas da sua vida. Mas entregue o seu coração ao Senhor, porque assim como ele era com José, através de Cristo Jesus, ele também é conosco. O que nós aprendemos nessa noite, meus irmãos, para que nós saiamos e coloquemos em prática, é que a fidelidade de Deus nos ensina a sermos fiéis a Ele. Deus nos ensina a sermos fiéis, sendo fiel a nós em primeiro lugar. Não porque nós merecemos, mas porque Ele prometeu fazê-lo através de Cristo Jesus. Por isso, mesmo em situações adversas, permaneça fiel. Mesmo quando tudo pareça estar dando errado na sua vida, permaneça fiel ao seu Senhor. Mesmo que as situações comecem a parecer realmente difíceis para você, não escolha o errado, escolha o certo. Permaneça fiel ao Senhor. Como o profeta Ezequiel sempre diz no seu livro, ninguém fortalece a sua vida através de seus pecados. De forma alguma, meu irmão, um erro vai resolver alguma situação difícil na sua vida. De forma alguma, desobedecer a Deus vai melhorar alguma situação adversa, difícil na sua vida. E por mais que você sofra injustiças, por mais que você sofra alguma situação injusta, permaneça fiel ao Senhor, porque o preço que nós tínhamos para pagar diante de Deus, Cristo pagou. O preço que cada um tem para ser comprado e alguém ter em suas mãos, pelo menos os eleitos de Deus, foi comprado por Cristo Jesus, foi apresentado por Cristo Jesus, de forma que você, eu, todos nós que somos eleitos de Deus, não pertencemos mais a nós, mas unicamente ao Senhor, que é vivo, verdadeiro, poderoso e fiel a nós. Por isso, meu irmão, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das situações adversas, difíceis e injustas, permaneça fiel ao Senhor. E que o nosso Senhor, através da ação do seu Espírito Santo, fortaleça os nossos corações para em cada situação enxergarmos a importância de sermos fiéis ao Senhor, mesmo passando por adversidades, mesmo passando por dificuldades e mesmo passando por injustiças. Que o nosso Senhor nos abençoe para sermos fiéis não apenas hoje, mas para toda a eternidade, através de Cristo Jesus. Amém. Feche seus olhos, gostaria de orar com você nesse instante. E se você tem passado por alguma dificuldade, por algum momento difícil na sua vida, seja de adversidade, seja de dificuldade, seja de injustiça, peça ao Senhor para te ajudar a permanecer fiel, através do entendimento que o Senhor está no controle de todas as coisas. Grandioso Deus, bondoso Pai, nós oramos ao Senhor, gratos por este momento que nós tivemos de comunhão, de meditação na sua palavra. O nosso pedido nesse instante, ó Pai, é para que essa palavra penetre profundamente em nossos corações, de modo que nós entendamos que a nossa fidelidade ao Senhor, que a nossa fidelidade a Ti, não depende de terceiros, não depende de outras situações, ó Pai.
depende unicamente de entendermos que o Senhor é fiel a nós e por isso devemos ser fiéis ao Senhor. Ó Pai Celestial, nós clamamos, fortaleça os nossos corações. Nós somos tão pequenos, tão falhos, nós somos, ó Pai, tão impotentes diante de muitas situações da vida, por isso nós clamamos, fortaleça os nossos corações, fortaleça a nossa fé, para que diante de situações que coloquem em xeque a nossa fidelidade ao Senhor, nós sejamos aprovados. Que nós possamos, ó Pai, mesmo tomando prejuízo, não deixarmos a fidelidade ao Senhor. Que nós demonstremos ao mundo que o preço que nós devemos pagar, Cristo pagou. E por isso nós somos gratos, por isso nós somos fiéis ao Senhor, Pai. Que a cada momento, a cada circunstância, a cada situação das nossas vidas, por mais que sejam adversas, difíceis, injustas, nós permaneçamos firmes diante do Senhor. Que assim como nós cantamos essa noite, que o Senhor é o nosso castelo forte, é a nossa espada, o nosso escudo, nós possamos em todas essas situações apresentarmos essa verdade aos nossos corações, para firmarmos no Senhor, sermos vitoriosos, não porque a situação se resolve da forma como nós desejamos, mas porque nós permanecemos firmes diante do Senhor. Nos abençoe, Senhor, abençoe as nossas famílias, e que em tudo nós sejamos achados fiéis para a honra e glória do seu nome. E em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém. Eu convido os queridos